Sejam bem-vindas! Estão me vendo, me ouvindo bem? Olá, boa noite! Muito boa noite! Sejam muito bem-vindas à nossa live parte 3 sobre o jogo celeste. Na verdade, não é nem sobre o jogo celeste, né? Sobre as reflexões maravilhosas que esse jogo nos convida, porque é psicologia e autoconhecimento puro. Mas antes da gente começar, eu queria o feedback. Se vocês estão me vendo, me ouvindo bem, se o áudio está chegando ok. Sim? Ah, legal, Sirlene. Obrigada aí pelo feedback. Vamos lá que a gente tem muita coisa para conversar hoje. Eu queria ver se a gente conseguia, nessa live, a gente fechar a temática sombra, a gente colocar luz, né? Legal, Bia, show. Bacana, obrigada aí pelo feedback, para a gente poder começar a entrar no conteúdo em si. Antes, no início, é sempre importante, né? Eu falar algumas coisas que eu considero aqui necessárias para a gente poder começar a entrar, né? Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindo. Pina está aqui, que legal. Bendito fruto entre as mulheres, né? Que bacana. Bom, essa live de hoje, né? Como o nome diz aqui, parte 3. É uma live que a gente vai conversar sobre as reflexões do jogo, né? A gente não precisa ter jogado o jogo celeste. Eu mesma não joguei, como eu falei nas lives anteriores, na 1 e na 2. Boa noite, sejam bem-vindos, viu? O importante aqui não é conhecer o jogo, não é ter jogado, ter ouvido falar, tá tudo bem. O importante é que a gente desejar, a gente ter interesse, a gente está aberto para as reflexões que o jogo nos convida, porque o jogo utilizou como base a psicologia analítica do Jung, que eu tanto adoro, coraçãozinho no zoinho, né? Então, a proposta da nossa live é autoconhecimento na veia, né? Conhecimento puro, que é justamente a minha linha de trabalho, né? Então, algumas pessoas me perguntaram sobre o jogo em si. Quero um dia poder jogar, mas eu ainda não tive essa oportunidade. E assim, mesmo como eu falei na live 1 e 2, né? Mesmo sem eu sequer ter jogado, só com base no que eu vi os players de mercado jogando, né? As análises que eles fizeram, me deram margem para pensar e refletir muita coisa, e o que me chamou a atenção eu escolhi trazer para a gente conversar nas lives. Então eu gosto bem de frisar de que o que a gente vai estar conversando aqui é muito com base no meu olhar, no meu entendimento, nas minhas reflexões, e trazendo com todo o amor do mundo e carinho aqui para dividir com vocês, e espero que faça sentido para vocês também, tá? Até porque, como as reflexões são muito da psicologia, né, de autoconhecimento, dá margem para a gente falar muita coisa, e como a gente tem espaços limitados, é importante a gente poder pincelar o que é interessante para a gente poder conversar, né? Não é à toa que a gente já está na live parte 3, conversando sobre essas reflexões todas, que são todas muito ricas, a meu ver, né? Eu sei que eu sou suspeita, porque eu gosto, sou apaixonada por autoconhecimento. Então, se deixar, eu fico que nem na viagem da África e autoconhecimento. Né, Leandro? Leandro que eu diga. Se deixar, eu fico fazendo live 1000. Mas, assim, esse jogo em especial, além da própria psicologia que ele traz, ele é um jogo totalmente fora da caixinha, fora de padrão, fora do convencional. Isso também me deixou encantada, e eu já virei fã sem sequer ter jogado, né? Então, assim, é importante a gente fazer esse parêntese, tá? Que eu vou estar trazendo são as minhas percepções, porque cada um tem um olhar diferente diante do mesmo fato, tá? Relembrando, não sei se de repente, eu espero conseguir gravar essa live. Se alguém estiver assistindo essa live depois pela primeira vez e não me conhecer, eu gosto sempre de lembrar, eu trabalho eu sou psicóloga, eu trabalho com psicologia, trabalho com coaching, faço análise comportamental, eu sou uma apaixonada por autoconhecimento e praticante,
também, né? E por isso mesmo eu tô sempre buscando aprender, já que é um assunto que realmente é uma paixão. E foi através de uma sessão de terapia que uma cliente, que por questões éticas a gente não revela o nome, só o milagre não o santo, né? Eu fiquei curiosa sobre esse jogo, fui pesquisar e fiquei encantada com a proposta e achei que seria muito interessante trazer para a temática de live, né? Para que possa compartilhar um pouquinho essas reflexões que me chamaram a atenção, que eu considero que possa agregar para vocês também e espero que vocês consigam de alguma forma tirar algum proveito, que é essa que é a minha intenção, meu intuito aqui com essas conversas que a gente hoje em dia chama de lives, né? Então, assim, quem não assistiu a live 1 e 2 não tem problema. Depois que terminar essa aqui, claro, né? Eu convido vocês voltarem, já tá nas gravações, tanto no Instagram quanto no YouTube, que vocês possam resgatar, porque lá eu falei de aspectos que eu não vou estar falando aqui hoje, tá? E daí a gente poder otimizar o tempo e a gente continuar, a gente avançar nas reflexões, até para também não ficar muito repetitivo. Mas às vezes realmente não tem como, eu acho importante resgatar algumas coisas até para contextualizar. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos só contextualizando, né? Para quem não estava na live 1 e 2, o jogo Celeste é um jogo em que a protagonista, a Madeline, ela decide escalar a montanha celeste, né? E essa escalada nada mais é do que um grande processo de autoconhecimento, em que à medida que ela vai avançando na escalada dela, ela vai entrando em contato com as suas próprias questões emocionais, né? Com a sua própria batalha interna. É uma escalada de superação de si mesma, de transcendência, de evolução. Então é um jogo que nos remete muito ao processo de individuação que o Jung chamou aí dentro da psicologia analítica, né? É uma grande jornada, caminhada de transformação do ego em direção ao self, tá? Então a proposta de hoje é a gente continuar falando sobre as sombras, que a gente começou na live 2, mas eu espero a gente conseguir fechar essa escuridão colocando luz, tá? Essa aqui é a minha ideia, a gente na live de hoje iluminar essa escuridão. E bora, chega de ficar falando de sombra. Tudo bem? Vocês topam? Topa iluminar comigo aí no chat? Coloca aí pra mim, por gentileza. Sim, tamo junto, tamo comigo aqui. Porque ninguém merece a gente ficar só nas sombras, na escuridão. Vamos colocar um pouco de luz e fechar essa gestalt aí, né? Então, assim, lembrando, eu gosto de interação, gosto que usem o chat, eu gosto de sentir a participação de vocês. Bora, isso aí, Aninha, bora. Adoro quando eu vejo os coraçõezinhos subindo, vocês são os fofos. Aproveita, de repente, bota nesse aviãozinho, já encaminha a live para alguém que vocês acham que precisa refletir um pouco sobre si mesmo, precisa buscar um pouquinho mais autoconhecimento, né? E se vocês estiverem curtindo, gostando, isso que importa, que possa agregar e contribuir de alguma forma para vocês. Oi, Meire, iluminar é muito bom. É isso aí, a gente está aqui para isso, não é mesmo? Mas não tem como a gente iluminar sem a gente olhar para a escuridão, né? E a gente vai falar sobre isso na live de hoje. Então vamos lá, começando literalmente o conteúdo, depois dessas considerações que eu acho importantes iniciais. O nosso inconsciente, né, ele se manifesta de diferentes formas, né? A nossa psique, ela realmente é muito sábia, ela é realmente incrível, né? E o nosso inconsciente, ele vai encontrar alguma maneira, de alguma forma, ele vai encontrar algum meio de se manifestar, né? Alguma forma de liberar essa energia, esse conteúdo reprimido, recalcado, né? E aí vamos lembrar a questão do conceito de sombra que a gente falou na live 2, né? Sombra é tudo que está fora do campo da nossa consciência, e por isso está no inconsciente.
É tudo que a gente não quer ver, a gente tem dificuldade de aceitar por não querer ver, por ser muito difícil, muito doído, né? Então, por conta disso, a gente acaba reprimindo e botando no inconsciente. Por isso, aquela expressão que eu falei na live 2, né? Botar luz na escuridão, botar luz na sombra, fala de tomar consciência dos nossos conteúdos inconscientes. E isso é um processo que não é fácil de ser feito, que é doído. A gente não botou no inconsciente à toa, né? Mas que é assim que a gente se ilumina, né? É assim que a gente evolui, é assim que a gente transforma. Então, por isso que não tem como a gente falar de processo de iluminação, de individuação sem autoconhecimento, beleza? Então, no jogo celeste, a Madeline, no meio da jornada dela, da escalada dela na montanha, ela viu um hotel. E aí ela resolveu entrar no hotel e ela foi recepcionada pelo dono desse hotel, chamado Senhor Shiro, tá? Que parece um cara assim, meio que oscila o humor, meio bipolar, né? E meio que em formato assim de fantasma, né? E aí dizem as más línguas que o senhor Shiro fracassou no empreendimento do hotel, né? E aí ele resolveu, junto com os funcionários, eles se reuniram e como uma forma de despedida, eles resolveram juntos escalar a Montanha Celeste. E dizem as más línguas que eles nunca mais voltaram. E que o espírito do senhor Shiro está muito ligado, né? Fica muito dentro do hotel, muito conectado, apegado ao hotel, né? O que traz uma pegada espiritual para o jogo, a meu ver, e eu já curti isso, diga-se de passagem, né? Que já demonstrou, assim, uma certa... Travou? Ah, me dizem, a Ana tá falando que travou. Me dizem se travou não, por gentileza. Que para mim tá ok. Mas eu queria um feedback de vocês. Travou, voltou, como que tá? Me deem feedback, por favor. Travou? Travou? Ih, acho que travou. Alguém pode escrever no chat, por gentileza? Travou? Minha conexão caiu? Será? Para mim, não? Então, talvez, Ana, seja sua conexão. Legal, tá bom, show. Então, vou continuar. Então, já mostra essa pegada espiritual, a meu ver, já dá, mostra a ousadia dos criadores do jogo. Mas, independente da questão espiritual, a gente também pode pensar na dificuldade que todos nós temos, uns mais, outros menos, em desapegar do que não deu certo na nossa vida, né? De desapegar daquilo que a gente fracassou, que a gente não teve êxito, né? Que foi, de repente, uma situação que aconteceu e que não foi ao nosso contento, que não deu certo, né? Qualquer situação dentro da nossa vida, né? Fala a dificuldade que a gente tem, ó, de deixar ir, né? E acaba que a gente fica muito apegado àquela situação. Então, voltando para o jogo, né? Só um parêntese, abre e fecha parêntese aí. Reflexão aí para complementar. O senhor Shiro insiste que a Madeline se hospede no hotel, tá? Já que ele não recebe hóspedes há muito tempo. E aí ela aceita. Mas ela percebe que o hotel tá meio assim bagunçado. Tem umas criaturas meio estranhas, parece uma espelunca. E por isso ninguém quer ficar lá, né? A parte dela, né, como se titula a sombra dela, relembrando aí a live 2, que tem um cabelo vermelho, ou cabelo roxo, perdão, vermelho, quem tinha Madeline, que ela se identifica como a parte da Madeline. A gente vai chamar aqui de sombra, tá? Para facilitar. Aí a sombra dela fala essas coisas pro senhor Shiro, né? E diz que alguém tinha que dizer essas coisas para ele. O que causa uma briga. Ele se descontrola, quer atacar a Madeline, né? E aí ela fica desesperada e ela fala que a sombra não quis dizer aquilo, não, que não tá falando a verdade.
E que ela, Medlin, ela só queria ajudar, né? Mas aí a coisa fica feia pro lado dela, o senhor Shiro começa a perseguir e fica aí uma boa parte do jogo ele atrás dela e ela tentando fugir dele, né? Claro, preocupada, tensa, em perigo, né? E aí, gente, essa cena, ela retrata muito bem a questão da nossa sombra, né? Que fala essas verdades que a gente pensa, mas não quer pensar, que a gente fala, mas não quer falar. Eu até anotei aqui para não esquecer, né? Que eu gosto muito de ditos populares, sabe? Sabe aquela fala que a gente diz sem querer querendo, sabe? Aquela fala atravessada, aquele jeitinho, aquele comentário meio sem jeito, né? Sem jeito mandou lembrança e deu tchau, né? E isso aí é o efeito das nossas sombras, né? E acaba tendo um desdobramento, consequências não muito boas, né? Tanto pra gente quanto pro outro. E aí na live 2 eu trouxe uma frase do Jung, que eu acho que vale a pena a gente aqui resgatar, a gente relembrar que tem a ver com isso e que dá margem pra gente acrescentar reflexões, né? Ele falava: infelizmente não há dúvida de que o homem não é, em geral, tão bom quanto imagina ou gostaria de ser. Pá! Né? Jung, com todo o amor e sabedoria do mundo, sempre é muito cirúrgico, né? Todo mundo tem uma sombra. E quanto mais escondida ela está da vida consciente do indivíduo, mais escura, densa ela se tornará. De qualquer forma, é um dos nossos piores obstáculos, já que frustra as nossas ações bem intencionadas, né? E aí que nem a Medlin ficou frustrada, né? Porque ela tinha boa intenção em ajudar o Sr. Shiro. Mas, como ela negava a sombra dela, ela rejeitava, ela ignorava a sombra que está no nosso inconsciente, e ele é muito poderoso, ele é muito forte, e ele encontra formas de se manifestar, fez questão de se fazer presente, né? E que foi realmente um grande obstáculo que a Medlin se deparou nessa boa intenção em conseguir naquela relação com o Sr. Shiro ajudá-lo, e trouxe consequências ruins para ela e para ele também, né? E acabou aí tendo que fugir no Sr. Shiro. Então, para a gente poder conseguir entender um pouquinho melhor a sombra, né? É a gente pensar tudo que a gente não aceita na gente e nem no outro, né? E normalmente é porque a gente não aceita na gente, a gente tem dificuldade de reconhecer, de aceitar, é que a gente acaba vendo mais no outro, que a gente falou isso na live 2, que é as projeções, e por isso é difícil da gente aceitar no outro também, porque a gente também não aceita isso na gente, né? Então é aquela parte que a gente tem, nossa, que faz parte de quem nós somos, que a gente não quer ver, que é difícil de digerir, né? Que é difícil da gente reconhecer, da gente aceitar. Então a gente pode começar exercitando, né? Olha, exercício de autoconhecimento. Comece exercitando, né? Mapeia tudo que você não gosta, que te incomoda nas pessoas, né? Aquela situação que te tira do sério. Começa por essas, que é mais fácil de identificar, de perceber, né? Sabe, aquela atitude também, nossa, seja atitude ou seja fala meio atravessada, que a gente às vezes depois fica meio perplexo, meio surpreso, sem saber, gente, de onde saiu isso? Que a gente nem se reconhece na gente mesmo, né? Ou até o outro também, sai de si e que você fica perplexo assim, de onde surgiu isso? Isso é conteúdo nosso não conhecido, que está lá na sombra, que está lá no inconsciente, que se manifesta. E se manifesta com força mesmo, né? Que a gente vai falar sobre isso também. Então, quando a gente já está num processo, né? Pelo menos iniciou, de autoconhecimento, quando essas coisas acontecem, o consciente se manifesta, seja numa atitude, numa fala, né? Numa situação, num comportamento atravessado, pode bater a culpa, né? Quando
a pessoa não tá, ela tá muito distante de um processo de autoconhecimento, ela é sombra pura, né? Não tem luz nenhuma, ela nem percebe. Então a culpa passou muito longe, né? Então a culpa, ela fala dessa tomada de consciência, né? E claro, a gente também, um pouquinho mais à frente, vai falar sobre isso, mas eu acho que é interessante já adiantar, antes que eu esqueça, que é a questão de que a culpa, por mais que seja um início, um indício de uma tomada de consciência, de algo doído, difícil, ela no fundo ela não ajuda, né? Acaba pesando, tornando o processo mais difícil se a gente escolher ficar só remoendo a culpa, né? Então o caminho é sempre pela ressignificação. Quando a gente consegue aprender com aquela situação, ao invés de ficar, né? A culpa, ela dá uma sensação, sabe aqueles presidiários, né? Nos desenhos, nos filmes, que tinha uma bola presa no pé e que eles não podiam se mexer porque tinham que ficar arrastando aquela bola presa de ferro, né? Pesada de ferro, é a mesma analogia da culpa. Então, quanto mais a gente conseguir se libertar da culpa e aprender, extrair aprendizados e ressignificar, mais libertos, mais livres nós somos, mais leves também, né? Estão comigo, gente? Estão conseguindo acompanhar? Tranquilo? Travou? Não? Tá ok, né? Show. Então, chega o momento da jornada da Madeline, que ela questiona, ela faz um questionamento muito significativo, ao meu ver, né? Se a sombra quer me proteger, por que ela me fere tanto? E aí, lembra que a gente falou na live 2 da intenção positiva das nossas sombras, de quererem preservar a nossa vida, de proteção, né? Mas também que a gente falou que não apenas de somente proteção e preservação da vida, mas também do ego, né? E aí, quando a gente está falando de proteção do ego, isso demonstra o que pra gente? Como a gente falou na live 2 e que a gente vai explorar um pouquinho mais, né? Mostra essa incoerência nossa humana, né? Mostra justamente as nossas polaridades. Eu gosto muito de analogia, fazer analogia da moeda, né? Toda moeda tem cara e tem coroa, tem os dois lados, tem a face e o dorso, né? E aí, como é que a gente aprende, gente, nós seres humanos? Com a dor. Não existe crescimento sem dor. É com a dor que a gente, de fato, aprende, que a gente cresce, que a gente evolui, que a gente se desenvolve. E lembrando que a gente falou na live 2, como é que a gente faz a caminhada de individuação, que a gente sai do ego e vai para o self? É frustrando o ego. Então, por mais que essas sombras queiram proteger o ego, não tem como a gente evoluir em direção ao self sem frustrar o ego. Então, por mais que essas sombras elas queiram proteger a gente, inevitavelmente a frustração, que é doída, que é um processo necessário para que a gente possa crescer e evoluir, se desenvolver e se transformar, não tem como acontecer sem dor, né? E aí vale lembrar que a sombra é uma parte de nós mesmos, não é algo fora, né? E se é uma parte de nós mesmos que nós mesmos estamos negando, estamos ignorando, estamos resistindo, a gente também não está se ferindo? A gente também não está se agredindo? Então, e aí vamos fazer um parêntese, e isso não acontece somente com a gente. Quando a gente nega, a gente não quer ver, a gente ignora, a gente resiste, além disso agredir e ferir a gente também acaba fazendo isso com as pessoas que estão ao nosso redor, né? Nessa fala atravessada, nesse comportamento atravessado, nessa força que vem do inconsciente, que às vezes a gente se surpreende com a gente mesmo, com a atitude do outro. Então isso tem impacto necessariamente nas pessoas que estão ao nosso redor, né? E aí a gente acaba também, às vezes, se colocando muito em posição de vítima, como se a nossa sombra fosse alguém de fora fazendo algo de ruim com a gente. Não, a sombra está em nós, ela pertence a nós, ela é uma parte de nós mesmos, né? Então a gente de vítima não tem nada, na verdade nós somos os grandes algozes,
né? Os grandes vilões, os grandes carrascos e cruéis nós mesmos, se a gente parar para analisar. Né? E aí Jung vinha: a sombra nos dá a dimensão humana que escancara a realidade, que coloca os nossos pés no chão, mas também esconde potenciais ocultos, tesouros inestimáveis que foram desprezados. E aí, abre parêntese, vale lembrar o que a gente falou na live 2, né? Tá na sombra não é somente os nossos aspectos difíceis, mas também os nossos tesouros, né? Os nossos potenciais que nem a gente sabe que a gente tem, que nem a gente consegue conhecer. Então tem muita coisa boa sobre a gente que a gente desconhece, que também está nesse conteúdo de sombra. E aí Jung continua, fechando parêntese, né? Que a sombra é um remédio amargo e necessário. O confronto com a sombra é uma humilhação para o ego. Gente, se a gente quiser a cura, se a gente quiser evoluir, a gente tem que tomar o remédio amargo do autoconhecimento. Não há caminho de cura e evolução sem autoconhecimento. Verdade seja dita aqui, né? Então, o ego, ele se acha muito especial, né? É o bonzinho, só tem coisas boas, é aquele o rei da cocada preta, né? Então, quando o ego se depara com a nossa própria sombra, isso é frustrante para ele. Ele vê que não é tudo aquilo que ele achava que ele era. Isso dói, isso frustra. É uma desconstrução de uma imagem que a gente tinha de nós mesmos, né? E aí, quando a gente começa a ver, né, que a gente não tem só coisas boas, que temos muitas coisas que a gente precisa melhorar. Eu costumo brincar, a gente tem que comer muito arroz e feijão para a gente conseguir, né, se aperfeiçoar e evoluir. Esse é o caminho necessário, né, para o nosso crescimento, para a nossa evolução, para a nossa individuação. Então, para isso, gente, a gente precisa botar a luz na nossa escuridão, né? Esse é um caminho muito necessário, muito importante e inevitável se a gente quiser evoluir, se transformar e se iluminar, né? E aí a frase, vem a Madeline numa parte do jogo, ela comenta uma frase que eu achei muito profunda e muito significativa, que eu quis trazer para compartilhar com vocês, que ela fala assim: às vezes eu realmente não sei o que está acontecendo mais. Eu não sei quem eu sou. Eu apenas me olho no espelho e não sei para quem eu estou olhando, ou quem está olhando para mim. Penso muito sobre para onde a minha linha de raciocínio está me levando e nem sempre é um lugar bom, e isso me assusta. E eu não gosto de me assustar, eu não gosto. Gente, que fala é essa? Isso é um jogo de videogame, extremamente profundo e reflexivo, lindo e poético, e que retrata muito bem a nossa sombra, né? Quem é que atira a primeira pedra, né? Quem é que não tem essas linhas de raciocínio, às vezes bem sabotadora, que a gente acaba se colocando para baixo, né? Que é o que a gente falou na live 2, né? Que a sombra, ela fica boa parte do jogo falando que a menina não vai conseguir, que a Madeline não, que ela tem que ir embora, que ela tinha que desistir dessa escalada, né? Meio que parece que puxando para trás. Todos nós temos essa linha de raciocínio, né? E que isso cansa a gente. É uma batalha interna, mental e emocional muito intensa, né? E aí nesse trecho fica claro para mim a sensação de como que ela está sentida, como ela está machucada, como ela está doída, né? Como ela está ferida, como ela se sente insegura com ela mesma, se sente perdida, não sabendo mais quem ela é, né? E ela sente também uma coisa extremamente importante que fala desse processo de individuação, que ela sente que ela não tem controle de tudo e nem dela mesma. E aí a culpa aqui pode bater, pode consumir, torna ainda mais pesado, né, esse processo reflexivo, quando a sombra, ela se mostra através desses pensamentos, de atitudes, de falas, né, de você perceber que você tem essa linha
de raciocínio, né? E que parece que está tudo meio que fora do controle. Inclusive os nossos pensamentos, né? Eles parecem que têm vidas próprias, né? Vidas no plural mesmo, que são várias, né? E aí a gente relembra aqui o que a gente falou, não lembro se foi na live 1 ou 2, que o inconsciente, lembra aquela analogia do iceberg, né? Que 95% está embaixo da água, somente 5% está fora. E 5% representa a nossa consciência e 95% nosso inconsciente. Olha o tamanho do inconsciente. Olha a proporção, olha o peso, olha a força que tem, que é ele que dá a base, a sustentação para a consciência, né? Então, 95% do nosso tempo, das nossas atitudes, pensamentos, fala de tudo inconsciente, 5% apenas é consciente. Então, gente, botar a luz, tomar consciência desse inconsciente, isso é extremamente importante e necessário para a nossa caminhada. E isso faz com que vá enfraquecendo a força da nossa sombra. E não tem como a gente fazer isso, repito, bato na tecla, sem autoconhecimento, né? Então o jogo, ele fica boa parte girando ao redor dessa dialética, dessa batalha interna e também de superação da Madeline em relação à sombra dela, né? E, claro, transcendência. E aí é muito bonito que o jogo mostra que a Madeline, ela pode sim cometer erros, ela pode sim falhar, ela pode sim se frustrar, que isso faz parte de quem nós somos, que nós somos vulneráveis sim, nós somos frágeis sim, nós somos egoístas sim. Isso faz parte de nós, seres humanos, né, da nossa humanidade, que nós não somos perfeitos. Aliás, a gente só pode evoluir quando a gente aceita, reconhece e admite a nossa imperfeição, que aliás a gente está aqui para trabalhar elas, né? Que a gente tem as nossas sombras, mas a gente também tem a nossa luz, tem a nossa consciência, né? Que a gente, inclusive, está aqui, todos nós, eu, você, cada um de nós, estamos aqui para a gente poder aperfeiçoar, né, esse nosso lado imperfeito e a gente poder se desenvolver e evoluir. E aí o processo de individuação para Jung é justamente essa busca da integração das partes. A gente conseguir ser inteiro, ser completo e não mais partes cindidas, fundidas, separadas, né? E aí, para isso, a gente precisa resgatar o que está cindido da gente. A gente precisa botar luz nessa escuridão, nessa sombra e a gente acessar esses conteúdos, né? E aí vale lembrar, mais uma vez, eu bato nessa tecla, no campo do inconsciente, no campo das sombras, também existem tesouros, também existem potencialidades, coisas incríveis, magníficas sobre nós mesmos que nem a gente conhece. Então vale a pena 2 vezes a gente fazer esse processo de autoconhecimento, né? Não apenas para a gente reconhecer ainda mais. Não entendi, Aninha. Luz e sombra, ponto de interrogação. Sim, a gente está falando sobre luz e sombra. Juntas? Sim! Essa é a nossa finalidade, é a gente integrar, é a gente tornar consciente o que está inconsciente, é a gente conseguir dar as mãos para as nossas dificuldades e trabalhar elas, e não negar, resistir, que é a minha proposta de hoje, tá? É a gente conseguir agora colocar a luz nessa sombra, e a gente conseguir mostrar, falar um pouquinho e refletir como que o jogo fechou essa questão, tá? Por isso que vamos cruzar os dedos para que dê tempo de eu conseguir falar, porque a minha proposta é a gente fechar isso hoje. Então, Jung, ele falava, né? Não é possível despertar a consciência sem dor. As pessoas são capazes de fazer qualquer coisa, por mais absurda que possa parecer, para enfrentar a sua própria alma. Pá!
Outro tapa amoroso e cirúrgico e preciso do Jung, né? Ninguém se ilumina fantasiando figuras de luz, mas se tornando consciente da sua própria escuridão. Gente, que incrível, né? Vamos botar palminhas pro Jung. Vamos botar aí no chat palminhas pro Jung. Jung é sensacional, eu sei que sou fã dele, né? Mas é isso, a gente não vai se iluminar, gente, mentalizando, eu sou um ser de luz. Ledo engano. Como que a gente se ilumina? É botando luz na nossa própria escuridão. E aquela frase, como é que a gente lida com a escuridão do outro? A gente tomando consciência e iluminando a nossa escuridão. Né? Que a gente até falou na live anterior. E aí, como é que Madeline fugia? Ela ficava ali fugindo da sombra dela. Ela ficou uma boa parte do jogo assim, fugindo, né? E a sombra atrás, ela fugindo, a sombra atrás, ela fugindo. E aí, isso atrasava a escalada dela na Montanha Celeste, né? É que nem um cabo de guerra. Parece que você dá 2 passinhos para frente, parece que tem 3 puxando para trás, e assim vai. E aí chega um momento que ela retrocede lá para o início do jogo. E aí ela encontra aquela senhora que a gente conversou na live 1, que mora na base da montanha, que também serve como uma mentora para ela, né? Ai, que bom que a gente tem os nossos mentores, não é verdade? E aí essa senhora chega para ela e também dá uns tapas cirúrgicos, né? E fala, você não entendeu a proposta, né? Parece que você não aprendeu. E aí parece que ela precisa repetir até conseguir aprender. Que nem a gente na época de escola, se a gente não tirava nota boa, a gente tinha que repetir a prova, a gente tinha que repetir a matéria. Enquanto a gente não aprender a lição, não tem que voltar a estudar de novo, fazer uma nova prova, fazer uma nova matéria. É a mesma ideia, né? Então, todo padrão que se repete na nossa vida é uma lição que a gente está tendo que repetir, porque a gente ainda não conseguiu aprender. Inclusive, ontem eu fiz um vídeo, né, reflexivo falando sobre isso, né? Todo padrão de repetição e o nosso inconsciente, ele se vale dessa repetição para a gente poder conseguir elaborar, para ver se a gente consegue aprender e ressignificar e digerir melhor aquele conteúdo, né? Então, gente, inconsciente, ele vai ficar mandando mensagens o tempo todo, se manifestando o tempo todo, até a gente conseguir perceber, conhecer, botar a luz, elaborar, digerir ele e conseguir integrar, internalizar e aprender a internalizar esse aprendizado, né? E mudar o significado que a gente associa aquele conteúdo que a gente reprimiu por ser difícil pra gente, né? Então, aconteceu isso com a Madeline no jogo. Por ela não estar entendendo, ela está fugindo da sombra e a sombra perseguindo. Chega um momento que ela chega lá no fundo do poço, ela cai do abismo e ela volta para o início do jogo. E aí essa senhora chega para ela, né? E fala assim, parece que essa sombra está te segurando. Está impedindo você de chegar onde você quer. E foi aí que ela teve um estalo. Né? Por isso que eu falei, que bom, que benção a gente ter os nossos mentores, não é verdade? Que ajuda a gente a expandir a nossa visão, a nossa compreensão, né? E aí ela entendeu finalmente que ela não tinha mais que ficar evitando, negando, fugindo, resistindo da sombra. Ela tinha que aceitar a sombra. E aí, Aninha, que vem a sua pergunta. Como assim, juntas? É isso aí. Ela tinha que aceitar a parte dela sombria. Ela tinha que parar de ficar fugindo, evitando, negando, ignorando, resistindo à sombra, né? Era necessário as duas se unirem, trabalharem em parceria, uma ajudar a outra, para ela conseguir alcançar o objetivo dela, que era chegar no topo da montanha. E é aí que a virada de jogo acontece, gente. E é claro que isso não vai acontecer, parênteses, sem conflito. Isso é um processo doído, não é um processo gostosinho de digerir, né? Mas é quando a Madeline
consegue perceber que ela precisava aceitar a sombra dela e ela vai convencer a sombra de ajudá-la, entre aspas, porque na verdade ela está se convencendo, porque a sombra faz parte de quem ela é, né? É que o final lindo acontece, que eu vou dar spoiler aqui, tá? Preparem-se, eu vou dar spoiler. As duas se abraçam, né? Há uma aceitação de ambas. A sombra, ela reconhece a força, a capacidade, a coragem da Madeline. A Madeline, ela reconhece as intenções boas da sombra para com ela, querendo protegê-la, preservá-la, né? Então ela passa a perceber, a valorizar e aceitar genuinamente aquela intenção, né? E é aí que as duas começam a se juntar, elas se unem, elas se integram, elas atuam em parceria mesmo, né? E é aí que a Madeline fica forte no jogo. Aí que ela começa a avançar muito no jogo. Ela chega ao topo, ela consegue conquistar aquilo que ela tanto queria. E o melhor, a meu ver, ela aprende a lidar com a sombra, ou seja, com ela mesma, de uma forma diferente, gente. E é aí que, a meu ver, a beleza acontece, né? Porque ela ter feito essa parceria, né? Ela ter integrado a sombra, ela ter se aliado com a sombra, é que ajudou ela a evoluir, é que ajudou ela a se transformar. Jung já falava isso, né? Quando a gente integrar as duas partes, é que o processo transformador acontece, né? E aí que lindo, né? Porque o jogo ele é todo simbólico, né? Eu adoro simbolismos. No final, quando elas se abraçam, elas se integram, a cor do cabelo da personagem no final muda. Ele ganha uma nova cor que é fruto desse mix, dessa mistura da cor do cabelo da Madeline e da cor do cabelo da sombra, né? O que simboliza, o que mostra essa integração das duas em uma só pessoa, né? E isso é muito lindo, que agora as duas são uma só, né? Então, assim, o jogo, a Montanha Celeste, é um jogo, assim, que fala muito de um lugar de cura, né? Um lugar de evolução, um lugar de transformação pessoal. E que o caminho para isso, gente, inevitavelmente, é o autoconhecimento. Não tem como a gente fugir disso. E é o que o Jung chamava de individuação. E para a gente conseguir fazer isso, essa individuação, a gente conseguir integrar a nossa sombra com a nossa luz, a gente precisa tomar consciência da nossa sombra. A gente precisa tomar consciência do que está no nosso inconsciente. A gente trabalhar junto, em parceria, integrando, a gente se tornando inteiros. E não mais fundidos, segregados, separados, parciais, né? E quando a gente faz isso, a gente consegue colocar a luz na nossa sombra, a gente consegue ir aos pouquinhos enfraquecendo a força da sombra. Quanto mais a gente negar, mais a gente resistir, a gente ignorar, a sombra mais forte ela se torna, né? Fazendo uma analogia, porque eu gosto de analogias, né? A gente ainda tem uns tempinhos, dá para fazer essa analogia. Pensa num armário cheio, abarrotado de coisas. Muito, que a porta nem fecha direito, tá? E ele tá prestes a abrir. Aquelas coisas vão se acumulando e quanto mais coisa você bota lá dentro, mais ela se acumula, mais aquilo vai virando emaranhado e mais força vai ganhando até arrebentar a porta e aquilo tudo desabar. Não é assim? É como se, quando a gente ignora, a gente nega, a gente resiste, a gente não quer olhar para as nossas sombras, é como se a gente estivesse fazendo essa força contra esse monte de entulho que quer sair. É como se a gente estivesse nesse cabo de guerra, colocando força, muita força para fechar esse armário, sabe? E o armário vindo com aquele emaranhado de coisas acumuladas, querendo sair. E a gente fica nesse cabo de guerra.
Então, quanto mais a gente resistir, colocando mais coisa dentro e mais força, mais aquilo ali vai querer sair. Até que chegou um momento em que ele encontra uma forma de abrir e sai e vem aquela churrada de coisa para fora do armário. Né? E aí você vai ter que se dar o trabalho das duas, uma. Ou você bota tudo de volta, continuando nesse cabo de guerra resistindo, que vai também ter muita força, você vai desprender de muita força, ou você resolve arregaçar as mangas e deixa olhar o que tem aqui nessas coisas. E arrumar a bagunça. E organizar, e aceitar e reconhecer o que é seu, o que vai ser doado, o que vai pro lixo, o que pode ser vendido, o que pode ser reaproveitado. É essa arrumação interna que a gente precisa fazer. Eu estou fazendo, claro, uma analogia para a gente conseguir compreender, né? E imagina que quando a gente conseguir arrumar esse armário, aquela força que existia, daquele monte de tralha, né, acumulada, querendo sair, não vai existir mais, porque agora vai estar organizado, vai estar arrumado. É claro que, gente, a gente está falando de vida psíquica, isso não é tão simplório como arrumar um armário. É bem complexo, né? Mas o que eu estou querendo tentar fazer uma analogia para a gente entender a importância da gente não ignorar as nossas sombras, a gente não evitar, a gente não resistir, a gente não querer fazer o trabalho de autoconhecimento. Porque quanto mais a gente fugir disso, mais essa força inconsciente vai encontrar forma de se manifestar. Uma fala atravessada, um comportamento atravessado, num hábito ruim, em pensamentos destrutivos. Isso vai ganhando força, né? E isso tem impactos negativos para a gente, para a nossa vida e para as pessoas que estão ao nosso redor, que isso também respinga no outro. Assim como o outro também, quando evita, também respinga em você, né? Nós somos seres sociais, a gente se relaciona. E até as nossas relações têm muito do nosso inconsciente e muito do inconsciente do outro. Por isso que as relações são tão desafiadoras, né? Então, assim, quando a gente nega, a gente não quer olhar, a gente evita, é como se isso estivesse roubando, sugando a nossa energia mental, emocional, energeticamente falando, né? E roubando também a oportunidade que a gente tem da gente se aperfeiçoar e da gente ser melhor cada vez mais, a gente buscar evoluir, da gente ser feliz com a gente mesmo e com os outros, né? Então, se a gente puder fazer uma analogia, que todos nós possamos fazer a nossa escalada na montanha celeste, né? Que todos nós possamos colocar luz nas nossas sombras. Oi, Pablo, boa noite. Chegou no finalzinho, mas depois eu espero conseguir gravar e você assiste o iniciozinho que você não perdeu. Você perdeu, tá? Mas ele é um jogaço mesmo, né? É um jogo que, sim, não é à toa que teve inúmeras premiações, né? E é um jogo assim para vida, para reflexão, para transformação, para evolução pessoal, né? Isso é um jogo que realmente dá margem para a gente refletir aqui em conjunto como a gente está fazendo, né? Tá fazendo sentido para vocês essas reflexões, gente? Coloquem aí para mim no chat. Faz sentido? Sim ou não? Faz sentido? Pelo menos eu consegui colocar a luz nessas sombras, que eu estava preocupada de não conseguir falar até o final, mas procurei focar aqui no meu roteiro, a gente conseguir conversar e amarrar essa questão, né? Porque acabou que na live 2 a gente falou muito de sombras e acabou que a gente não conseguiu chegar na parte da luz, porque realmente é muito conteúdo, né? Muita reflexão. E nessa eu queria fechar, né, colocando luz, né, trazendo um pouco mais de consciência desse processo de integração. Sim, Aninha, sim, Mary, que bom. Bia, sim, show, legal, fico feliz. Celeste também, sim, bacana. Então, assim, o jogo Celeste, como eu falei, ele dá margem para a gente pensar muitas coisas, né? E o que mais me chamou a atenção
Sim, muito, mãe. Ah, legal. O que mais me chamou a atenção, para mim, o ponto auge do jogo, de tudo que eu li, que eu assisti, é essa dialética, essa disputa, essa polaridade nossa humana, das nossas sombras com a nossa luz, do nosso inconsciente com o nosso consciente, desse processo incrível, profundo e transformador que é a individuação. O jogo ele também traz várias outras reflexões que eu também acho muito bacana para a gente continuar numa live parte 4. Se vocês quiserem, se vocês toparem, daqui a 15 dias a minha proposta é a gente fazer a parte 4 com essas outras reflexões que vão para além disso que a gente conversou, né? Mas se vocês quiserem, vocês botem para mim. Sim, eu quero, que aí eu separo daqui a 15 dias e a gente continua na live parte 4 para a gente poder conversar um pouquinho sobre outras reflexões que o jogo também traz. Se vocês entenderem, não, tá bom, isso pra gente já foi o essencial, já foi mais do que interessante, legal, a gente para por aqui. Eu já fico feliz, satisfeita, porque pra mim o grosso a gente conseguiu fechar hoje na live 3, né? Mas se vocês toparem, a gente continua na live parte 4, tá? Mas eu só vou fazer se vocês se manifestarem, senão a gente encerra aqui. E a minha proposta para a semana que vem seria a gente poder conversar sobre um assunto. Sim, Sirlene, tava quietinha aí? A gente conversar sobre um assunto que eu gostaria de receber proposta de vocês, né? Eu sei que se deixar por minha conta, a gente fica conversando autoconhecimento toda semana. E aí eu não sei se vocês se interessam, se vocês curtem, se vocês querem que a gente converse sobre outros assuntos. Então eu vou depois abrir uma enquete essa semana pedindo sugestões e queria contar com a participação de vocês para a live da semana que vem. A Bia também já se manifestou que quer. Então tá, então a gente pode pensar na live parte 4 para a gente trazer outras reflexões do jogo também daqui a 15 dias, tá? Show, Celeste! E queria muito agradecer a presença de vocês mais uma vez, a participação. Adoro quando vejo esse chat aí bombando, vocês participando, interagindo, esses coraçõezinhos subindo. Quero pedir, vou pedir mesmo, sou uma pidona. Quando eu salvar aqui, botar nos comentários do vídeo o que ficou dessa live para você. Por que valeu a pena você estar aqui, quinta-feira, de 7 até às 8, ouvindo eu falar sobre sombra e luz, sobre jogo celeste, sobre autoconhecimento. O que ficou desta live para você? Isso vai ser um grande presente que você poderia dar para mim e eu já te agradeço desde já, viu? Então, se você tiver gostado dessa live, aproveite depois, conseguindo colocar a gravação, você também compartilha com as pessoas que se sente que estão buscando autoconhecimento, que se identificam com esse assunto, que têm interesse. Talvez isso também possa ajudar essa pessoa a expandir a visão delas sobre as suas próprias sombras, né? Vamos tirar nossa fotita para eu poder encerrar os coraçõezinhos. Show! Legal, já tem sugestão, Silene? Então tá bom. Aninha, oba! Show, gente. Beijo grande. Muito obrigada mais uma vez. Um beijo e bora lá. Vamos iluminar a nossa luz. Vamos colocar a luz nessa